nós devemos ser ainda mais tardios para nos irar. É o que diz aqui o final do versículo 19. Devemos ser mais tardios para a ira. A última coisa que deve subir ao nosso coração é a ira. Quando você ouve pouco, você pouco percebe das situações que estão ao seu redor. Você não entende o que está se passando perto de você. Você precisa ouvir mais para entender melhor e saber como agir. Quando você fala muito, você se perde pela inconveniência das palavras. E você deixa de ser prudente naquilo que você diz. Quando isso acontece, ouvi pouco, falei demais, não raramente nós nos irritamos e a ira não nos ajuda a solucionar o que a gente precisa, não nos ajuda a raciocinar a respeito de tudo. Imagine, já que hoje é dia dos pais, que seu filho chegue e diga assim: pai, eu tenho um presente para o senhor. E aí você não quer escutar o resto, você já diz: espera aí, já foi gastar a mesada? Mas hoje é dia 12, já vai gastar tudo que tem? E os outros 19 dias do mês, vai fazer o quê? Pai, eu juntei durante os 8 primeiros meses do ano para te dar esse presente. E vai gastar tudo que tem, junta 8 meses, já vai gastar as coisas? Pelo amor de Deus, eu não estou te ensinando a ser econômico. Você não está vendo a minha luta com sua mãe aqui? Vai gastar as coisas, gastar presente. Pai, eu te amo. Por isso que eu estou gastando tudo que eu tenho para te dar esse presente. Se você não ouve muito e fala pouco, você se irrita e perde as grandes bênçãos que Deus tem para te oferecer. Se a gente não parasse para ouvir a mensagem do Senhor e continuasse falando e se irritando, será que a gente estaria aqui hoje? Mas foi necessário calar, foi necessário acalmar o coração e dizer: eu estou pronto para ouvir. Senhor, o que Tu tens para a minha vida? O que eu tenho para a Tua vida é o seguinte: você deve ser pronto para ouvir a minha voz. Você deve ser tardio para falar aquilo que é inconveniente a um servo do Senhor. E você deve ser mais tardio ainda para se irar, porque a ira do homem não produz a minha justiça. Nós não fazemos bons julgamentos quando nós estamos irados. Você percebe isso principalmente no ambiente de trabalho. Alguém faz alguma coisa que você não gostou e você é o chefe daquela pessoa. E aí você não ouve direito, você continua falando, reclamando daquela pessoa porque ela fez alguma coisa errada. E aí você se ira contra ela. Tantas vezes eu falei com essa pessoa e ela não me atende. Eu já sei o que eu vou fazer com ela. A gente poderia pensar: eu poderia continuar orientando, poderia ter uma paciênciazinha com ela, poderia falar mais uma vez com ela, poderia perdoar o erro dela. Mas quando a gente está irado, já sei, não me escuta, não faz o que eu quero, está demitido. Não fazemos bons julgamentos quando estamos irados. Não conseguimos ser sensíveis à causa do outro quando nós estamos irados. Já percebeu que muita gente hoje fala de forma irada contra a situação do nosso país? Com raiva. Eu tenho vergonha de ser brasileiro, olha a situação que está acontecendo. Não é possível. E muitos até dizem assim: onde está Deus diante de tudo isso? Quando essas pessoas falam, eu penso: você está irado dessa forma pelo que está acontecendo com a nação como um todo ou por conta da sua situação individual? Perceba que as pessoas que falam com ira com relação ao nosso país são aquelas que estão olhando para o próprio umbigo, aqueles que estão querendo
a benefício para si mesmo. Aquele que quer uma posição diferente da que tem hoje para a sua família, não para o geral. São pessoas que não conseguem ser sensíveis à causa do outro, porque elas estão iradas. Elas não pensam, não raciocinam, não veem que a necessidade é coletiva, não individual. A nossa ira não se traduz em algo justo ou algo divino, não provém de Deus, mas provém de nós. Deus não dá ira para o seu coração, Deus não quer a ira para a sua vida. Isso é parte da nossa natureza pecaminosa. O verdadeiro crente vai ouvir a voz do Senhor para os seus dias. O verdadeiro crente se cala diante do Senhor, para que ecoe a instrução divina, apagando a falta de entendimento das nossas mentes. Muitas vezes você não sabe o que fazer, você não consegue mais pensar, não tem uma saída. A instrução divina ecoa na sua mente. Agora eu sei o que fazer. Deus me disse o que fazer. O verdadeiro crente pede incessantemente a Deus que aplaque a ira do seu coração, para que haja a justiça de Deus nos seus atos. Dos versículos 21 a 25, nós vamos ver que o verdadeiro crente tem uma vida bíblica. Olha o que diz o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O ser que recebe a Deus em sua vida pela obra de Cristo, precisa se despojar, se desfazer de toda impureza. O que diz a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Purificação. Nós precisamos, como crentes, nos desfazer de toda a impureza. E só quem pode nos purificar é Jesus. Nós precisamos nos desfazer também de todo o acúmulo de maldade. Veja, quando nós assistimos a algum jornal e vemos alguém maltratar um cachorro, a gente diz assim: é uma maldade muito grande. Quando a gente assiste um jornal e vê que uma, entre aspas, mãe concebeu num hospital, enrolou aquele bebezinho numa sacola de plástico e deixou na lata do lixo, a gente diz o quê? Isso é uma maldade. Mas a gente também deve dizer assim: alguém que rejeita a palavra de Cristo é uma maldade. Quando eu rejeito a palavra de Cristo, eu não estou fazendo mal simplesmente a mim, a minha família. Eu estou pecando contra Ele, porque Ele subiu na cruz, sem que eu precisasse pedir que Ele fizesse isso. Ele morreu pela minha vida, sem que eu desse qualquer coisa por Ele. Ele me garantiu a vida eterna, mesmo eu sendo um infeliz e pobre pecador. Por isso, não só a maldade, mas o acúmulo da maldade não pode ser algo que faz parte da vida do crente. O que é instrutivo para o crente? É a palavra de Deus, é o que traz a sua instrução. O que é autoridade para o crente? É a palavra de Deus. O que é verdadeiro para o crente? É a palavra de Deus. Logo, a sua vida deve ser centrada na palavra de Deus. E a Escritura diz: esta palavra é poderosa para salvar a sua alma. Sabe por que ela é poderosa para salvar a sua alma? Porque ela apresenta Cristo. Cristo, exatamente o Cristo, em quem nós somos salvos pela graça, mediante a fé no sacrifício dele. Então essa palavra salva a nossa alma. Se assim deve ser a nossa vida, é necessário que nos tornemos também praticantes dessa palavra. Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você vai, com certeza, pregar
algumas pessoas durante anos da sua vida. Conheço uma senhora lá em Campina Grande que acompanhava o seu esposo durante mais de 30 anos. E ela era de nossa igreja congregacional, mas fazia uma coisa que muitas pessoas julgaram porque ela fazia aquilo. Ela acompanhava o esposo à missa das 5 horas da tarde, durante 30 anos. Mas irmã, ir para a missa? Como é que pode? A irmã é crente. Ela diz: estou acompanhando meu esposo. Em outras palavras, ela estava fazendo com que a sua casa tivesse paz e harmonia. Porque ao mesmo tempo que ela acompanhava o esposo, ela orava pela conversão do mesmo. 30 anos depois, esse homem entra pelas portas da igreja congregacional de Campina Grande, se torna maestro do coral Robert Calley, morre aos 87 anos, sendo o maior incentivador do louvor congregacional que nós temos notícia. 30 anos orando, acompanhando, sendo julgada, ouvindo muito e falando quase nada. Cirando, nunca vi aquela mulher nem exasperada, mas a gente viu muitas vezes chorando, porque não era fácil. Mas o melhor choro da vida dela foi o choro de alegria, porque Deus honra aquele que pratica a sua palavra. E a palavra diz que a gente tem que orar sem cessar. Senhor, mas eu já orei 5 anos, ele não se converte. Ora um pouco mais. Senhor, mas eu já orei 15 anos, ele não se converte. Ora um pouco mais. Senhor, 25 anos, é bodas de prata dessa oração, que o homem não se converte. Ora um pouco mais, caminha um pouco mais, se esforça um pouco mais. 30 anos, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo propício para que a bênção chegue e você consiga enxergar exatamente quem te deu, por que te deu, para que te deu. Nós precisamos não só ser ouvintes, mas praticantes das Escrituras. Muita gente ouve pregação por aí, muita, graças a Deus a pregação tem ido em muitos locais, mas nem todo mundo é salvo. Muitos têm o conhecimento da verdade, mas nem todos praticam a verdade. Deus requer que nós sejamos aqueles que ouvem, mas também aqueles que praticam, aqueles que levam em consideração o que diz a palavra nos seus caminhos. Deixa eu abrir aqui um pequeno parênteses para dizer uma coisa aos irmãos. Bíblia marcada em versículos isolados não quer dizer muita coisa, se essa Bíblia e esses versículos não estão marcados no nosso coração. Se nós formos apenas ouvintes e não formos fiéis praticantes da palavra, não estamos fazendo aquilo que fomos chamados a fazer. Como eu dizia, tanto semana passada quanto hoje pela manhã, a classe de catecúmenos, a gente precisa ouvir, ler, meditar, mas principalmente praticar essa palavra. Memorizar e praticar essa palavra, viver essa palavra. Se alguém ouve, mas não pratica, é como aquele que contempla o seu rosto no espelho. O que é que você está vendo no espelho? Só você. Você vê algo diferente? Não, você está vendo apenas o seu reflexo. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? É uma pergunta que muitos fazem. Eu faria essa pergunta a algumas pessoas que, como eu disse no início da pregação,
não enxergam o seu valor. E eu diria, o que é que você enxerga quando você olha no espelho? Você enxerga o Filho de Deus? Você enxerga uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Você enxerga uma nova criatura? É isso que nós devemos olhar para o espelho e enxergar. A Bíblia nos aponta quem nós somos e quem Deus é, de modo que aquele que conhece a palavra faz um autoexame das suas práticas e muda aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, quando eu olho para o espelho eu digo, até aqui eu estou bem com Deus, daqui para frente eu sei que eu estou errando, então isso aqui eu preciso mudar. Eu olho no espelho e eu sei exatamente como eu estou, e eu preciso, nesse exame que eu faço na minha vida, perceber aquilo que a palavra diz, ouvir o que a voz de Deus diz e praticar essa palavra. Quando nós buscamos conformar o nosso caminho ao que Deus propõe na sua palavra, dessa forma nós seremos bem-sucedidos em tudo o que nós realizarmos, porque Deus abençoa o trabalho das mãos daqueles que param e ouvem a sua voz. Mas em último lugar, o verdadeiro crente segue a palavra para a sua prática religiosa, versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O verdadeiro crente não se engana quanto ao que pode fazer com sua língua. Você não pode falar tudo o que você quer. Você não pode dizer o que vem na sua cabeça. Ah, mas é a verdade. Calma. Existe a forma de falar a verdade. Existe a forma de você abordar a verdade. Ah, eu vou falar a verdade, quer queira, quer não queira, e doe quem doer. Não pode ser assim. A pessoa de Deus fala a verdade com amor. Nós transmitimos essa verdade com amor, porque ninguém vai ser alcançado na pancada, ninguém é alcançado no grito, ninguém é alcançado arrastado. Deus atrai por amor, graça e misericórdia. E se não formos da mesma forma pessoas misericordiosas, graciosas e amorosas, o mundo não vai escutar a nossa mensagem. Se a língua é maldosa, peçonhenta, suja, sem caridade, a religião é oca, é vazia, é nula, não existe, é vã. A língua que glorifica a Deus não pode ser a mesma que destrói o seu próximo. Não existe isso. O verdadeiro crente não é aquele que chega aqui e grita mais alto para o teto estremecer e o inferno ouvir: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus bom, ó Deus santo, coisa linda, Jesus, o culto hoje. E aí quando chega lá fora, diz: são infelizes, são miseráveis. Eu queria que Deus fundasse essa pessoa. Não presta para nada. E imaginemos hoje, no Dia dos Pais, um pai que diz que Deus é bom, que serve a Deus, que ama a Deus, mas não diz: eu te amo para o meu filho. Que não diz: meu filho, que coisa boa, você tirou 7. Na próxima, quem sabe, a gente se esforça junto, você tira 8. Se não der, o 7 está bom, está na média. Meu filho, eu gostaria muito que você fizesse algumas coisas para mim. E quando o filho faz, dizer, o filho faz daquela maneira meio desarmada, mas você diz: oh meu filho, que bom, você pelo menos tentou. Depois papai vai ensinar você como fazer direitinho. Da mesma forma, o filho crente, hoje, imagina um filho crente, que chega aqui, canta da glória, fica feliz, fica animado, mas chega em casa e não dá nem uma boa noite ao seu pai. Não respeita o pai, não ouve a instrução do pai. A mesma língua que glorifica a Deus não pode ser aquela
que não pratica o que Deus quer que nós pratiquemos, muito menos aquela que destrói o próximo. A língua não pode ser fonte amarga e doce ao mesmo tempo. O verdadeiro crente é canal de bênçãos e com a sua língua vai transmitir vida. Com a sua língua vai esbanjar sabedoria e vai revelar santidade. O verdadeiro crente tem vida santa. Ele entende que a religião verdadeira ultrapassa o hábito de vir à igreja no domingo à noite. Veja o que diz aqui o versículo de número 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele vai compreender que a religião verdadeira não é um ritual, mas é uma prática. A religião verdadeira, a qual nós devemos seguir, é uma vida de santidade diante do Senhor, separada para o Senhor, vivida para a glória do Senhor. O verdadeiro crente auxilia os seus irmãos nas dificuldades, sejam elas quais forem. É uma pessoa que zela pelos seus irmãos. Sabe como é que você pode zelar pelos seus irmãos que estão aqui de uma maneira muito eficaz? Ore por eles. Pastor, eu não posso ajudar o meu irmão com o que ele precisa materialmente, mas você pode orar por ele. Você pode ser o ouvido pronto para ouvir que ele precisa. Você pode ser aquele que fala pouco, mas fala bem e fala da palavra de Deus, que orienta aquele que está meio perdido a seguir o que Deus quer. Zela pelos irmãos e pela unidade e harmonia do corpo de Cristo. Não há para nós coisa mais preciosa do que a comunhão dos santos. É a comunhão dos santos que nos ajuda a passar por inúmeras dificuldades. É quando nós chegamos na casa do Senhor que percebemos como é importante. Muitas vezes uma palavra bem pequena que nos ajuda a entender o propósito de Deus. Muitas vezes uma palavra bem pequena que nos conforta, que nos consola. Muitas vezes uma palavra que a gente nem esperava, da pessoa que a gente menos imaginava, nos ajuda. A harmonia do corpo de Cristo é aquilo que nós devemos preservar. A igreja do Senhor precisa estar unânime, inteira. Não pode haver divisões nem fragmentação. O verdadeiro crente também se mantém incontaminado do mundo. O verdadeiro crente está com os olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Não interessa o que diz o mundo, interessa o que diz a palavra do Senhor. Não interessa o que o mundo oferece, interessa o que ele já conquistou na cruz do Calvário. O que nós temos, meus irmãos, que é a vida eterna, é o que faz com que nós sejamos pessoas que vivem para Deus, que vivem a trabalhar pelo Senhor, e o Senhor trabalha por nós e nos guarda pelo seu amor e sua fidelidade. Que nessa noite nós aprendamos a não ser somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a voz do Senhor. Que a nossa boca esteja pronta para falar pouco, mas falar da graça do Senhor. Ser canal de bênçãos para todas as pessoas que nós encontrarmos pela frente. E que a ira passe longe do nosso coração, porque ela não produz a justiça de Deus. Pelo contrário, que o nosso coração seja a cada dia inundado pelo amor de Deus. E que esse amor seja transmitido pelas nossas atitudes, seja refletido nas nossas palavras e seja aquilo que ocupe o nosso pensamento. O amor de Deus é o que nos garante vida, e a nossa atitude enquanto verdadeiros crentes valoriza essa vida que nos foi dada. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde,
em Cristo Jesus.